Agora vocês me ouvem. Aham. Não. Ah, tá. Era aqui que estava mal conectado. Boa tarde! Vocês estavam aí. Pode abrir as câmeras. Pode abrir as câmeras que eu quero ver a cara de vocês. O rosto. Os cornos. Os cornos não pode, né? Falar, pode? Bora, abre a câmera aí. Vai botar uma roupa, vai lavar essa cara, vai pentear esse cabelo. Hoje é uma sexta-feira, rapaz. Larga a mão de ser preguiçoso, esse povo. E não pode falar, não, que eu vi aí vocês estão na aula do pobre, do coitado do Kevin perguntando. Vocês não respondem nada. Respondemos sim. Eu queria pedir desculpa daquela aula de quarta-feira, que eu fiquei falando pra caramba de política, eu não gosto de falar de política. Tem aula de filosofia. Tem tudo a ver, mas não tem nada a ver. Vocês concordam comigo ou discordam do que eu tô falando? Tem tudo a ver com política. Tudo tem tudo a ver com política. Menos português. Não, cara, vamos parar de politizar tudo. A gente tá politizando tudo, a gente tá politizando, cara. O jeito da abelha fazer mel. Entendeu? Se a abelha usa um determinado tipo de flor, a abelha é de direita. Se a abelha usa outro determinado, a abelha é de esquerda. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso, que a gente tá ficando doido. Vamos, senhores. Abrir as câmeras, não? Vai abrir as câmeras, não? Vamos lá. Lois, Breno, Luiz, Giovana, Francisco, Bernardo, Bruno, Ângelo. Ângelo, nem a voz eu ouvi sua, Ângelo. Nem sei se é verdade, se é você que tá aí. Eduarda nem fala mais, que desistiu da gente. Vai dizer que não tem câmera. A minha câmera quebrou. Mentira. Vocês é que não estão querendo se arrumar, nem escova dente, nem lava a cara, nem pentear o cabelo nessa quarentena. Vocês têm que se arrumar, cara. Tem que ter uma postura, tem que aparecer em público, botar a cara a tapa. Senão vocês vão ficando dando um casulo. Não tô fazendo propaganda do outro colégio, não. Tô dizendo que vocês estão ficando enclausulado. Enclausulado? Acho que essa palavra não existe, não. Enclausurado. Vamos, senhores. Eu vou falar e eles não vão me ouvir, não, eles não vão me atender. Eu não vou dar aula mais, não. Eu vou me esconder também. Volta, professor. Tô com saudade. Eu tô aqui, mas cadê vocês? Se não abrir a câmera, eu não vou falar nada. Eu vou ficar quieto. Ah, vai fazer drama. Tem que fazer, Michel. Como é que eu vou fazer pra você ser motivado? Eu tenho que mudar a sua postura. Cara, ninguém vai abrir a câmera, só Michel. Eu preciso ver a cara de vocês. Eu preciso de debate. Sem debate, eu não consigo dar aula. É só dar uma bolsa pra quem abrir a câmera. Eu não vou dar bolsa. Ai, Jesus. Tá tendo um sorteio lá. Vai lá e participa do sorteio. Sorteio. Ué, lá no Instagram. Tá tendo um sorteio de uma bolsa. Dia 30. Vou olhar. Lá o negócio, ué, quem ganhar a bolsa ganhou. Pode ser aluno também. Qual o problema? Vou lá ver depois. Mas eu não tenho sorte. Acho que eu não vou nem tentar. Ah, é assim que pensa quem perde. É verdade. Vamos lá? Caraca, maluco. O sorteio é onde? Instagram. Instagrado. Ai, Jesus, que coisa chata que esse povo não participa da aula. Tá aí, ó. Tranquilo, não estamos que agora foi. Loise, por que você não tem câmera? Fala comigo, então. Então fala comigo, pelo menos. Se vocês falarem comigo, eu dou aula. Se vocês não falarem, também não vou dar aula, não. Fala comigo, Loise. Fala. Luiz falou. Fala comigo, Loise. E não escreve, não. Quero voz. Ah, Eduarda tá aí. Eduarda, que você não abre mais a câmera. O que tá acontecendo? Ah, professor, dá muito trabalho. Ah, meu Deus do céu. Mas o Enem dá trabalho. Como é que eu ensino você a ter coragem de enfrentar o trabalho? Por isso que é importante sair de casa. Por isso que tem que voltar ao presencial, gente. Senão vocês vão perder todas as forças. Eu preciso que vocês aprendam a trabalhar. É justamente isso que eu quero. Breno, fala comigo. Opa. Tudo bom? Giovana, fala comigo. Aqui, professor. Francisco, fala comigo.
Aí não quer falar comigo, não. Bernardo. Tem jeito não. Eu peço, mas ninguém me ouve. Vou ficar igual um bobo aqui, ó. Sem fone. Tá bom, Bernardo? Tá sem fone. Bruno. Lucas sumiu. Gente, o que aconteceu com o Lucas? Que nem dando aula eu vejo mais ele. Ele aparece às vezes. Às vezes só. Quarta-feira ele tava. Na minha aula? Não sei. Não sei, não lembro. A de Guilherme. Tá, vamos então à aula. Vou compartilhar aqui minha tela. Hoje a gente vai falar dos sofistas. Os sofistas. Lembra que na aula passada de filosofia a gente falou sobre os filósofos pré-socráticos. Lembram disso? Origem da filosofia, a discussão que nós tivemos quando a filosofia rompe com o mito. E falamos do pré-socráticos, que eu apresentei vários filósofos, chamados filósofos da physis, que tinham como principal objetivo entender a origem, né, do que a gente vai constituir como realidade. Qual seria a ideia da origem? E aí esses filósofos, que vão trabalhar basicamente em cima dessa ideia de origem, e aí eu falei de Anaximandro, Pitágoras e outros. Deixa eu ver aqui que falaram comigo. Professor, manda o link do slide, por favor. Vou mandar. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu mandar o link do slide aí, se vocês quiserem acompanhar. Tá aí, ó. Agora eu volto para cá. E eu posso dizer para vocês que os sofistas, eles vão aparecer já na época do próprio Sócrates, Platão e também Aristóteles, mais ou menos contemporâneo a esses grandes filósofos que a gente vai estudar a partir de semana que vem. Mas os sofistas, eles ficaram conhecidos e famosos principalmente porque eles começam a debater com relação ao conceito que nós temos do que é verdade, tá? E para entender o conceito de verdade, vamos tentar entender um outro conceito que é muito importante, que é o conceito de válido. Eu não sei se foi exatamente com essa turma que eu discuti, me ajudem a lembrar se foi com vocês que eu discuti sobre um conhecimento ser válido. Não, foi com o terceiro ano do ensino médio do negócio. Senhores, um conhecimento ele é considerado válido quando... Isso foi explicado na aula do terceiro ano do ensino médio para falar sobre formas de se adquirir conhecimento. Lembrando que filosofia é uma das maneiras que nós temos de obter conhecimento, de saber as coisas. Tá? Existem 5 formas de você obter conhecimento. E o que é conhecimento? É quando nós, na nossa cabeça, com a capacidade intelectual, formulamos uma ideia, um conceito sobre alguma coisa, seja alguma coisa concreta ou abstrata. Por que o ser humano tem conhecimento? Justamente para que ele possa controlar o que está à sua volta e tomar decisões. Essa ideia de controle, mas não é do controle em sentido de que eu vou designar o destino das coisas. O controle também faz parte de uma satisfação pessoal de compreensão daquilo que a gente chama realidade. Ah, professor, então o conhecimento é uma forma de você saber alguma coisa sobre algo. Sim. E quando esse conhecimento é prático na minha vida, eu o utilizo, eu vou chamar esse conhecimento de válido. Tá? Válido é um conhecimento que eu utilizo. Pode ser que um determinado conhecimento deixou de ser utilizado. E, necessariamente, pode ser que ele não seja mais um conhecimento válido. Mas, ainda assim, ele não é um conhecimento que eu vou jogar fora.
Eu ainda posso guardá-lo como exemplo de como as pessoas pensavam ou como as pessoas agiam. As 5 formas de obter conhecimento seria, isso a gente vai ter uma aula sobre isso específica, tá? Seria o conhecimento mítico, quando eu elaboro uma explicação mitológica, né, para explicar a origem do ser humano. Lembra da historinha dos mamutes, que dão estrelas cadentes, que dão mamutes? Tá. Digamos que lá naquela ocasião dos homens da caverna que eu contei para vocês, o conhecimento construído mítico, ele era válido? O que vocês acham? Acho que não, por ser uma historinha inventada. Ele não era válido? Era uma mentira. Aí é que eu preciso que você consiga separar. Separe conhecimento válido de verdade ou falsidade. Tá? O conhecimento válido, necessariamente, ele não precisa ser classificado como verdade ou falsidade. Ele é um conhecimento que eu consigo utilizá-lo. Neste contexto, o mito, ele é válido? Sim. Isso que eu quero que você entenda. Ele serviu em algum momento para uma determinada sociedade explicar e entender o que eles observavam como realidade? Serviu. Então ele é válido. Compreendeu? Quando o conhecimento ele é aplicável, ele é válido. No entanto, aí que vem a discussão. Professor, mas um conhecimento, além do mito, nós temos a religião. Michel, a gente vive no século XXI. A religião ainda tem uma força imensa no nosso conceito de realidade. Religião é um conhecimento produzido válido? Quando a gente vai à igreja e assiste lá o pastor ou o padre dizendo, olha, você precisa amar as pessoas, né? Você precisa ser alguém como exemplo, você precisa, porque esse foi o mandamento de Cristo. Cristo viveu e disse que a gente precisa amar aos outros como a nós mesmos, amar a Deus acima de todas as coisas. Deus é o seu Pai. Quando ele passa esse tipo de conhecimento para nós, ele é um conhecimento baseado na razão ou baseado na fé? Ele é um conhecimento válido ou esse conhecimento não é válido? É válido. Eu tenho como explicar se esse conhecimento é verdadeiro ou falso? Baseado na razão, não tem como explicar. Não. Ele não é verdadeiro racionalmente pensando, mas eu também não tenho como comprová-lo se ele é falso. Lembrando que aí entra um detalhe crucial da ciência. A ciência está preocupada em comprovar o que é verdade. Automaticamente, ela não está dizendo que aquilo que ela não comprovou é falso. Entendeu? Falso para a ciência são só as verdades que eu não consigo encontrar maneiras de comprovar. Ou que as coisas não é do jeito que eu imagino. Mas a ciência não tem a preocupação de, eu quero provar que determinada coisa é falsa. E aí, em pleno século XXI, Michel, você acabou de entender com clareza que o conhecimento, ele pode ser verdadeiro e falso, mas também pode ser válido e não válido. E que necessariamente uma coisa não está impedindo a outra. Tá? Uma das explicações é o conhecimento religioso. Outra forma de obter conhecimento, além do mitológico e do religioso, é o conhecimento senso comum. O senso comum é um conhecimento baseado na tradição, nos costumes, naquilo que a gente aprende. É a tradição, é o que dizem pra gente, né? Sempre disseram pra gente que tem que ser isso. Existe uma diferença muito grande entre você aprender, estudando sociologia e filosofia, o sentido de não roubar, né? Eu posso, por exemplo, explicar para vocês que roubar ele é prejudicial à sociedade. A pessoa que rouba, furta alguma coisa de outra pessoa, está causando mal
a sociedade inteira, porque aí eu legitimo uma prática que não se sustenta ao longo da produtividade da própria sobrevivência. Só que esse tipo de compreensão é muito aprimorado, é um conhecimento científico. O que os pais ensinam em casa para vocês? Ó, você não pega o que é seu. Inclusive, existe até algum tipo de argumentação. Você gostaria de que alguém pegasse o que é seu? Como que você pega alguma coisa que não é sua? E aí, você tem um conhecimento que é basicamente senso comum. Tá ali. O conhecimento do senso comum, ele não é normalmente muito aprimorado. Ele é imposto pelas pessoas que nos rodeiam. E que, de certa forma, tem uma posição hierárquica, seja na família, seja na escola, seja na igreja, seja entre os amigos. Ele tem uma posição hierárquica um pouco mais importante que a sua. Ou ele é mais velho, ou ele é alguém que estudou mais, ou ele é alguém que tem mais conhecimento. Então, essas pessoas vão impor a sua visão de mundo a vocês mediante uma ordem ou uma explicação, né? Como a gente fala, vou te dar uma ideia. Então, eu vou te explanar o que é a verdade. E dentro desse conceito, qual é esse tipo de conhecimento? Conhecimento senso comum. Beleza, professor, o senhor falou 3. O senhor falou mito, religião, senso comum. Esses 3 são baseados em crença, em fé. Em crença, porque o último não é fé, né? Senso comum é crença. Eu acredito em você porque você é meu pai. Eu acredito em você porque você é meu professor. Eu acredito em você porque você é mais velho que eu. Então, não existe uma crítica profunda para eu levantar, por exemplo, a hipótese de que você pode estar enganado, de que você pode estar errado, de que você está querendo me enganar, entendeu? Deliberadamente. Terceiro, quarto tipo de conhecimento, o conhecimento filosófico, né? O conhecimento filosófico, ele deixa de ser baseado em crença para ser racional. E aí, junto com a razão, vai entrar a crítica. Eu preciso não usar a fé, eu tenho que usar a minha razão. E eu tenho que partir do que eu sei. E ali eu vou construindo o conhecimento. A forma de construir esse conhecimento vai ser o quê? Vai ser a reflexão. Eu vou refletir, ou seja, pensar e pensar novamente, pensar de novo, para compreender se uma determinada coisa... É igual aquele conceito que a gente chegou de que todo mundo tem mãe, tem mãe, tem mãe, tem mãe, e a única possibilidade de você ter a primeira mãe é que essa primeira mãe seja eterna. Porque se ela não é eterna, ela teve mãe. Então a primeira mãe é alguma coisa que é infinita, que sempre existiu. Porque ela não pode ter iniciado a sua existência, porque o início da sua existência, a força geradora, seria sua mãe. Certo? Esse é o conceito racional, baseado em uma reflexão, para eu chegar a um conhecimento que não é mitológico, que não é religioso e que não é um senso comum. Concordam comigo todos? Concordo. Beleza. Por fim, o conhecimento científico, que nasce da filosofia. Ele também usa a razão, só que ele vai um pouquinho além da reflexão. A ciência, segundo descrito pelo René Descartes no método científico, exige que você tenha uma experimentação. E aí você vai trabalhar com dados qualitativos e quantitativos para comprovar que uma determinada coisa é verdade. Então, ciência trabalha com reflexão, mas também com investigação. Investigação metodológica, baseada em um experimento, a partir de coleta de dados, e aí eu vou apresentar o resultado que eu tive, seja quantitativo, seja qualitativo, e aí eu submeto essa minha tese aos meus pares para ver se eu não cometi nenhum erro metodológico, investigativo, para validar o meu conhecimento. E aí são meus pares uma banca, que vão validar o meu conhecimento. Entendeu? Vão dizer, não, é verdade. Agora que eu analisei toda a sua metodologia e toda a sua pesquisa, eu estou vendo que aquilo que você produziu como conhecimento é considerado verdadeiro. Ainda assim, muitos conhecimentos que eram considerados verdadeiros numa determinada época, em outras foram refutados e foram derrubados.
E dessa forma, a ciência ela vem... Aí entra um conceito muito interessante que é evoluindo. Todos entenderam as 5 formas de aquisição do conhecimento? Entendi, professor. Todos entenderam que os únicos que têm compromisso em tentar explicar alguma coisa enquanto verdade que vai além do válido são só os 2 últimos? A filosofia e a ciência? Aham. Senso comum, religião e mito não tem uma preocupação com o que é verdade, tem uma preocupação com o que é válido. Não estou desmerecendo e nem enaltecendo. Eu estou dizendo que esta é a estrutura e a essência desse formato de pensar. Tudo bem? Professor, Oi. se algumas teorias foram desmentidas em sociedades que vieram depois, é possível que a gente esteja vivendo uma mentira? Os sofistas te responderiam, sabe de qual forma? Esses que a gente vai estudar hoje? De que verdade não existe, Michel. De que tudo é uma maneira de enxergar a realidade. Que pode ser... Vamos tentar entender os sofistas que de repente eu respondo sua pergunta ou não. Por exemplo, Sócrates, Platão e Aristóteles não vão concordar com os sofistas, mas os sofistas chegaram a uma conclusão parecida com a sua. Existe conhecimento verdadeiro ou só existe conhecimento válido? Agora a gente entrou nos sofistas. Vamos ver o termo sofistas. O termo sofistas, assim como filosofia, né? Sofia, sophos, significa sábio. Ou, como os próprios sofistas gostavam de pensar sobre si mesmo, eram especialistas do saber. Esses caras se colocaram como especialistas do saber, do conhecimento. Existem 2 maneiras de ver os sofistas. Como definição primária, eu posso dizer que são mestres na arte de ensinar a sabedoria e a capacidade de expressar-se sobre qualquer assunto. Então, o filósofo, o sofista, a primeiro momento, ele era um professor. Era alguém que se colocava a ensinar a sabedoria, ou seja, como adquirir um conhecimento reflexivo, filosófico, e também como que você podia fazer para deixar muito claro para as outras pessoas à sua volta como que você pensava e raciocinava sobre determinados assuntos. Então, eram essas 2 virtudes que os sofistas consideravam imprescindível a uma pessoa sábia. Saber adquirir conhecimento e saber expressar o seu conhecimento. Tá? Interessante que até hoje, a academia, no caso a escola, né, o modelo acadêmico de ensino que a gente vivencia, exige isso, né? Exige que você aprenda, que você descubra os métodos de aprendizagem e que você expresse essa aprendizagem a partir das chamadas provas. Quando você é submetido a uma prova, é uma maneira de fazer você se expressar. De você estar ali, ó, colocando no papel. Eu tenho uma capacidade de deixar para o outro aquilo que eu entendi. Tá? Então essa era a ideia básica dos sofistas. Em outro contexto, principalmente por causa de Sócrates e Platão, você vai ter uma crítica severa aos sofistas, porque os outros filósofos consideravam os sofistas como os caras que empregam sofismas. E aí vem um tom de ser pejorativo, desprezo. Por quê? O que é um sofisma? O sofisma é alguém que usa de raciocínio capcioso, de má fé, com intenção de enganar. Deliberadamente. Se eu sou alguém inteligente e que eu tenho um plano e que esse plano requer que eu convença você de que uma determinada coisa é importante, vale a pena, é válido, é verdadeiro, você precisa, eu vou construir uma narrativa, uma retórica, uma explicação para que você, dentro da sua mente, compreenda aquilo conforme eu quero que você enxergue. Se eu faço isso de maneira intencional, eu estou praticando um sofisma. Aí eu vou brincar com vocês. O que é o marketing?
O marketing é uma tentativa de induzir um determinado grupo de pessoas a adquirir um produto. E muitas Usando das vezes estratégias eu me faço valer de uma narrativa em que eu construo uma identidade do produto que vai além do próprio produto em si, mas da experiência de utilização daquele produto, do status que você conquista com aquele produto e de uma série de coisas que eu vou construir na sua mente para que você acredite que é um bom negócio comprá-lo. Sim, sim. Vai muito além do produto em si. E, de certa forma, eu não estou sendo um sofista, eu não estou criando um sofismo. Tem uma relação, sim. Uma relação bem, Claro que bem tem, direta, inclusive. claro que tem. Eu costumo brincar que a gente está vivendo no século XXI e nunca foi tão evidente a gente construir, por exemplo, narrativas muito mais interessadas de que vocês enxerguem o mundo pela ótica dos interessados no consumo do que propriamente que vocês façam uma leitura particular do mundo. Vocês que são jovens, me expliquem. Vocês têm a sensação de que o mundo já está pronto antes de vocês existirem? Ou vocês se sentem livres o suficiente de compreendê-lo conforme a sua própria ótica de valores? Eu acredito que acaba existindo dois mundos. Por exemplo, existe um mundo que a gente já conhece e um mundo que a gente cria, que a gente entende da nossa forma, e um mundo que já existe, entende? Você sente, Michel, que existe uma pressão para que você tenha um comportamento de rebanho? Quando eu tenho que fazer o que todo mundo faz para eu não parecer que sou esquisito? Sim, existe uma ordem que já vem antes de mim. Isso não seria uma verdade produzida intencionalmente para que eu tenha um comportamento que é esperado por alguém poderoso? Político, religioso, até mesmo econômico, quando quer que eu consuma? Já parou para pensar nisso? Faz sentido. A pergunta que eu tenho a fazer para vocês: vocês acham que essas formações de opinião criada por todas as pessoas que têm voz, escolas, igrejas, mídia, todos os líderes, para manter esse establishment, essa estrutura social, isso não seria uma forma de criar narrativas para que as pessoas que cheguem no mundo não se desviem dessa visão de ver as coisas? Eu já pensei nisso. Interessante. Então, ao invés da gente estar ensinando filosoficamente a você compreender o mundo a partir da sua própria ótica e da sua própria constituição, a gente meio que empurra para vocês goela abaixo um mundo pré-moldado, já estabelecido. Ó, isso pode, isso não pode, você tem que ser assim, você não pode ser assim, tem que seguir por esse caminho vai dar errado, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu apresento para você o cenário completo, o enredo completo, eu digo qual é o seu papel e a sua única função é ser um ator. Eu preciso representar esse papel no mundo para que as coisas deem certo. Nunca se sentiram assim? Sim. Não. Daniel. Pode falar, Luiz. Não, Brenner. Fala. Esses padrões que já vem imposto antes mesmo da gente, você acha que é o que a maioria da sociedade pensa? Como se fosse, tipo, o necessário para funcionar? Sim, não tenho dúvida de que esse é um intuito. O intuito é que as coisas continuem como são. É o que a gente vai chamar de establishment. Ou seja, o estado das coisas como elas são. As mudanças, elas podem acontecer, mas não podem ser muito radical, Brenner. Senão ela prejudica muito a vida. Então, é melhor que as pessoas continuem fazendo as coisas como as outras fizeram. O único problema dessa história toda, Brenner, é que isso perde muito da essência e originalidade de cada um. Porque o que passam para a gente é um mundinho muito pré-moldado. Até a diversão para nós, ela é já estabelecida. Ninguém pergunta o que te diverte. É imposto a você o que você tem que fazer para dizer que está se divertindo. E muitas das vezes tem a ver com consumo. É ir no cinema, é comer fora, é ir viajar, é ir não sei o quê. Entendeu? Então eles estabelecem as coisas muito pré-moldadas. É como se tivessem papéis a serem cumpridos e eu simplesmente fosse o ator.
Essa crítica que eu estou fazendo a vocês faz parte de um princípio de narrativas que a gente ouve desde que a gente nasce e vai continuar ouvindo. Professor, poderia ser diferente disso? Poderia. A gente poderia estar vivendo uma certa liberdade de escolha verdadeira, real. A gente não tem liberdade. A liberdade é muito pequena. Ou você segue aquilo dos grupos a que você está inserido, ou senão você vai sofrer um monte de oposições. Concordam comigo? E aí Sim. está diretamente ligado a religião, política, economia. Repararam como que tem uma relação direta? Eu tenho um comportamento que eu tenho que estar diante dos meus pares. Toda vez que eu tenho uma narrativa que é contrária àqueles que me cercam, em economia, em política, em religião, caramba, é conflito, é agressividade, parte muitas das vezes para o confronto e você sofre uma série de danos. Aí muita gente faz o quê? Não, vou seguir nessa linha mesmo, vou tocar nesse barco mesmo e que se dane. Né? E aí a gente deixa de estar construindo um conhecimento, Michel, essa vai ser legal, verdadeiro, para utilizar só o conhecimento válido. O que é melhor para mim acreditar? Na verdade ou naquilo que todo mundo está acreditando para eu não criar problema com ninguém? Filosofia é legal, né? Isso aí é show, cara. Eu adoro pensar filosoficamente. É muito difícil a gente romper. É muito difícil ser filósofo. Não é fácil, não. Todo mundo entendeu? Entendi, professor. As Entendi, meninas até aí de demais. plantão, entenderam? Sim, tô entendendo, professor. Sim. Adoro vocês são muito inteligentes. Sofia, não foi deboche que eu falei, não, tá? Eu falei com sinceridade. Tinha só um dedinho assim de deboche, não era muito, não. A maior parte do que eu falei era verdade. Argumento que aparenta ser verdadeiro, mas que apresenta alguma inconsistência interna e intencional com o objetivo de enganar ou iludir. Essa é a ideia de um sofisma. O pinguim é branco e preto. Alguns filmes antigos são branco e preto. Portanto, alguns pinguins são filmes antigos. Lógica. Outro ponto fraco dos pinguins. Coitados dos pinguins, são filmes antigos. Isso é lógico? Não. A Zebra também, então, é filme antigo. Nem toda narrativa que eu construo propriamente se constitui um conhecimento verdadeiro, muito menos válido. Tenho preocupações com a lógica. Nem sempre ela vale ou é verdade. Contexto. Consolidação do regime democrático. Em que momento que os sofistas surgem na Grécia Antiga? Eles surgiram na Grécia Antiga, assim como os pré-socráticos e assim como Sócrates, Platão e Aristóteles, né, que são os 3 primeiros grandes filósofos da Grécia Antiga, da Antiguidade. Eles vão aparecer justamente na consolidação do regime democrático. Havia ampla participação do cidadão na política, como eu falei com vocês, e usavam muito a palavra em espaço público. Se não fosse essa estrutura da polis grega, que permitia que cada um dos seus cidadãos participassem do debate publicamente, jamais haveria sofistas. Os sofistas são frutos do que a gente vai ter ideia do que seja a democracia, ou seja, a pluralidade de ideias e visões que são colocadas a qualquer momento para serem debatidas e discutidas. Esse talvez seja um problema que fez com que Platão, por exemplo, não gostasse da democracia como forma de governo. Por quê? Porque a democracia ela é plural, tão plural quanto o número de pessoas que participam dela. Isso fazia com que várias narrativas completamente diferentes fossem colocadas em discussão. E aí as discussões elas poderiam durar um tempo muito maior do que aquele necessário para eu tomar as decisões para governar. Esse é, talvez, o grande problema da democracia, segundo alguns especialistas. Como tomar decisões a tempo, ainda que eu permita que todas as minhas decisões sejam colocadas a debate. Entendeu? Lembrando que eu tenho um prazo para tomar decisão. Senão, não há funcionalidade no meu ato de governar. Entendem? E aí talvez esteja a grande discussão sobre o funcionamento da democracia.
se não fosse essa ideia de democracia, os sofistas não teriam existido. Eles se baseavam na oratória e na retórica. Oratória, a técnica para falar em público, já que o uso da palavra era essencial na construção da narrativa e no convencimento das pessoas de que meu conhecimento é válido. Se a gente for falar da oratória nos dias atuais, você tem que aprender as técnicas de usar o YouTuber. Certo? Ou então, as técnicas de construção de meme. Porque os memes viraram uma ferramenta muito poderosa da oratória de várias narrativas. E tem muita gente utilizando isso. Enquanto que lá na Grécia Antiga, a oratória ela se prendia mais na técnica para falar em público. E a retórica? O que é a retórica? Eficácia em termos de persuasão e convencimento. É quando eu percebo que a minha plateia está... Valeu. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Aham. Brincadeira, então sim. Parece que a internet ficou lenta, mas tudo bem. A retórica é eficácia em termos de persuasão e convencimento. É eu ficar sempre de olho se a minha plateia, seja quando eu estou fazendo um discurso numa aula, seja quando eu publico um meme no Twitter, ou gravo um vídeo no YouTube, eu tenho que saber se o meu discurso, a minha narrativa, foi eficaz. Se ela atingiu o objetivo de chegar até as pessoas e causar nas pessoas algum tipo de debate, discussão, ação. Né? Se for um caso de venda de um produto, eu quero que as pessoas comprem meu produto. Então a narrativa foi um sucesso se as pessoas comprarem. Se for no caso da política, eu quero que as pessoas defendam o meu tipo de visão política. Se acontecer isso, então tive sucesso. Basicamente, eram esses dois pontos que eram colocados pelos sofistas e eles acabavam vendendo o ensino dessas duas coisas. Como falar em público e como persuadir e convencer uma plateia. Tá? Continuando. Protágoras e aí isso normalmente cai questão de sofista, sempre cai falando de Protágoras. Protágoras é o fundador, é um sofista, fundador do que a gente vai ter como relativismo. Está muito na moda hoje essa palavra, aliás, na moda que eu digo mais ou menos já tem quase que um século que a gente usa muito esse conceito de relativismo, né? Que não existe verdade absoluta, não existem valores morais absolutos. Essa era a ideia de Protágoras. Existe apenas o que é útil, válido, oportuno e conveniente. O homem é a medida de todas as coisas. Essa é a frase de Protágoras que diz o seguinte: aquilo que convém ao homem, aquilo que cabe naquela determinada sociedade, é o tipo de argumento, de persuasão, de convencimento que eu vou fazer. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que os grandes políticos da história foram justamente pessoas que conseguiram compreender a conjuntura da sociedade em que ele vivia e construiu narrativas retóricas capazes de absorver aquilo que eram os anseios daquela sociedade e traduzir isso em bandeiras, em propostas políticas e, consequentemente, chegaram ao poder e permaneceram no poder. Entendeu? E aí é que tem essa grande sacada de Protágoras, de que não existe a verdade absoluta e nem valores morais absolutos. Os valores morais vão depender da sociedade em que se vive. Como vocês estão observando, a gente está começando a dar uma guinada para uma sociedade em que a gente está discutindo se a pessoa se existe a possibilidade de tirar a vida de uma pessoa a partir da pena de morte. Se eu proíbo ou não proíbo as pessoas de falarem o que pensam. Entendeu? Qual seria a punição para quem fala alguma coisa que é uma apologia a algo considerado crime?
E aí, dentro desse contexto, a gente está construindo uma sociedade em que essa nova medida do que é aceito está dentro do contexto de útil, oportuno e conveniente. O político que melhor, ou o líder, que melhor assimilar isso, vai ser aquele que vai criar a narrativa que vai durar durante um determinado tempo. Entenderam? E aí entra uma brincadeira que a gente faz na filosofia, é que vai ter o novo politicamente correto. O politicamente correto, senhores, nada mais é do que um estabelecimento de uma narrativa durante um determinado período, durante uma determinada sociedade, que as pessoas passam a seguir como princípio de certo e errado. Mas, professores, professor, tem coisas que permanecem ao longo do tempo? Tem, porque nesse meio do caminho, nós temos a religião, nós temos o senso comum, que é baseado nas tradições. Então, eu posso dizer para você que dentro desse contexto existem muitas forças agindo. Por isso que não é tão previsível. Por isso que eu não vou dizer assim para você, um grande veículo de comunicação como a mídia, como muita gente gosta de usar o conceito, é o quarto poder. Conseguem convencer até um certo ponto. Porque ainda existe outros contextos na cabeça das pessoas que muitas das vezes não são atendidos, porque não são considerados útil, oportuno ou conveniente. Sobre o relativismo axiológico, todos os pontos de vista são válidos, segundo Protágoras, né? Problema, como resolver conflitos, já que todos os pontos de vista são válidos? Protágoras partia do princípio de que tudo que você defende é válido, é o seu ponto de vista. Como é que eu vou resolver, então, a diferença entre duas pessoas? Pensar na popularização de ideias, saída na redação, né? A vida como referência, direitos humanos como questão inalienável. E aí você vai criar os princípios universais. São coisas que eu preciso defender para que pelo menos haja a possibilidade de que todos os pontos de vista são válidos. Todos os pontos de vista são válidos desde que eu, por exemplo, não ofenda a chance de você ter um ponto de vista. Então, eu tenho que defender a vida. Desde que eu garanta que você tenha o direito de pensar diferente de mim. Então, os direitos humanos é uma questão inalienável. Talvez esses sejam os pontos que fazem com que todos os homens, segundo os sofistas, se equilibrem. Há princípios que são considerados sempre verdadeiros? Sim. O direito à vida e o direito de que você tem a chance de se expressar. Tem a sua opinião. E que essa opinião sua não vai ser imposta nem por uma igreja, nem pelo Estado, nem por ninguém mais forte que você. Então eu vou defender o que mais tarde, lá nos iluministas, vai ser chamado de direitos humanos. Tá? Ou seja, quais são os direitos humanos? É o direito à liberdade, é o direito à igualdade, o direito à fraternidade, o direito de se expressar, de não ser imposto por ninguém, que é o princípio da liberdade. Compreenderam? Olha que os sofistas estavam falando isso lá atrás, hein? O salto, atenção, elementos de discussão com a ideia de relativismo. Utilitarismo de Bentham. Vamos tentar entender isso aqui. Pensar a ação em função da maximização do bem-estar das pessoas e a diminuição do sofrimento. Oposição à ideia do direito natural, o direito a partir da ação em si. Relativo? Sim. O Bentham, ele questiona muito a ideia dos pensadores que falavam do direito natural, o jurisnaturalismo, né, que defendido pelos iluministas, alguns iluministas, de que o homem, por nascer, já nasce com direitos. Tá? Na verdade, o Bentham, ele coloca que o direito ele surge dentro de uma questão da lógica, baseada nos pensamentos iluministas, que vão da diminuição do sofrimento e da conquista do bem-estar. E isso vai ser tão relativo quanto as vidas humanas. Cada ser humano vai buscar a sua própria forma de bem-estar e de não sofrer. Entendeu? E aí eu não tenho um único direito. Essa seria a ideia do Bentham. Eu teria vários tipos de justiça. E a lei teria que prever esses casos, que é um pouco mais complexo.
O imperativo categórico de Kant. O que Kant fala sobre isso? O categórico distanciamento daquilo que é consequencial ou circunstancial. O famoso dever. Para Kant, a ação ela é a única forma de garantir o seu direito enquanto direitos humanos, enquanto ação mesmo, enquanto a existência. Você só existe para o mundo quando você constrói a sua própria narrativa mediante o que ele vai chamar de dever, que é o cumprimento das regras necessárias para garantir o bem-estar. Eu sei que é um pouco complexo, a gente não vai estudar Kant aqui, mas eu quero me prender aos sofistas e vou voltar para lá para que a gente explique e não confunda, senão eu aprofundo demais e fica mais confuso do que explicativo. Aproveitando o assunto, relativismo cultural. Uma cultura só pode ser entendida dentro do seu próprio contexto. Ou seja, essa é uma ideia muito interessante que tem estrutura baseada nos sofistas. Eu consigo compreender uma cultura fora do contexto dela? Ou eu só consigo compreendê-la? Vou dar um exemplo de um fenômeno social que está acontecendo no nosso país agora. O bolsonarismo. Dá para alguém, em outra época, entender isso, a não ser pelo próprio contexto da existência dessa sociedade? Vou facilitar para vocês, para não dizer que eu estou sendo muito complexo. O fascismo. Quando eu explico o fascismo, muita gente pergunta para mim assim, mas como é que os caras pensavam assim? Por que que eles queriam matar os outros? Porque, assim, não dá para compreender aquela sociedade se não for analisando o contexto em que estava na sociedade. As ideias que circulavam, as narrativas que circulavam, como as pessoas viam a sua própria realidade. Então, eu posso dizer para você, vou dar um outro exemplo. Sociedade brasileira do Brasil imperial, escravocrata. Eu pergunto para você, se você nascesse naquela época, você seria racista ou não seria racista? A pergunta até se você é ou se não é, né? Mas assim... não parece um absurdo você escravidar um outro ser humano? Parece. Mas se você for fazer... Fala, Luiz. Não, pode falar. Não, fala você. Pode falar. Mas se você for fazer um relativismo cultural, você vai compreender que não dá para eu analisar uma sociedade fora do seu contexto cultural. Entendeu? Etnocentrismo, a centralidade de uma dada cultura em relação às demais. Por exemplo, quando eu tenho uma cultura que influencia as outras culturas, eu vou chamar isso de etnocentrismo, que seria a construção de uma hegemonia de uma narrativa, de um discurso, que não vai simplesmente permanecer só na sua sociedade. Você expande isso para outras sociedades. Exemplos disso, cristianismo, ou o que a gente chama de sociedade judaico-cristã ocidental. A forma de pensar das sociedades do Ocidente são diretamente ligadas às narrativas das religiões do judaísmo e do cristianismo, que constituiu na nossa cabeça conceito de valores, de comportamentos, de ações. E eu posso dizer para você que o politicamente correto sempre está diretamente relacionado ao conflito a essas ideias centrais. Ora, o politicamente correto é mais abrangente, permite que você faça mais coisas, ora ele volta a ser mais conservador e mais radical, ligado a esse eixo que passa dentro da nossa sociedade. E aí, o que é interessante disso? Se você for estudar outras sociedades, como as orientais ou do Oriente Médio, você vai ver, cara, que o contexto de valorização, de como eles enxergam a realidade, é completamente diferente. É muito interessante você estudar a sociedade indiana. E a religião hindu, e a religião budista, a tailandesa. Entender a sociedade tailandesa é muito interessante, porque você vai ver que existem outras narrativas que circulam em nosso planeta, explicando para aquela sociedade, para aqueles seres humanos, o conceito de realidade.
de como eles veem a própria vida. Platão e Aristóteles, eles foram altamente contra os sofistas. Eles consideravam um sofista um demagogo. O demagogo é um impostor, um mentiroso. É alguém que usa o conhecimento apenas em benefício próprio, com o interesse de persuadir e enganar as pessoas à sua volta. Até hoje, toda vez que você tem uma pessoa que faz uma narrativa muito eloquente, muito bonita, muito bacana, mas completamente pobre de conteúdo, a gente chama esse cara de demagogo. Ele fala, mas não diz nada. Vocês têm visto pessoas assim? Pessoal? No Twitter tem muito, pô. Pô, cara, inclusive já viu que tem pessoas que são muito repetitivas? Já tem uns discursos que tem muita palavra, tem muita fala, mas não tem muito objetivo. A ideia é sempre a mesma. A ideia é sempre a mesma. Por isso que a maior parte das pessoas, Michel, tem o famoso semancol, que é que você é chato quando você repete um discurso só. Eu compreendo que às vezes é um saco ficar falando só de política. Como também é um saco ficar falando só de festa. Como também é um saco ficar falando só de Enem. Como também é um saco ficar falando só de comida. Tem gente que só fala de comida. Cara, o ser humano é plural. A gente pode ter várias narrativas, a gente pode ter várias visões, a gente pode atender a vários tipos de momentos. E quando você saca que o seu discurso, para não ser demagógico, né, demagogo, quando eu quero convencer o outro por alguma coisa que eu quero que ele faça, eu preciso mudar um pouco de estação, né? Sair um pouco daquele discursozinho e entrar num outro. É claro que a gente tem uma tendência muito grande de falar do que a gente está vivendo no momento, daquilo que a gente considera mais importante. Já chamaram vocês de chato de tanto falar de estudar e de Enem? Ainda não? Não falo muito sobre isso, não. Guardo mais pra mim. É uma pena, deve ser porque você não está levando a sério. É uma crítica. Tô brincando. Não. É porque eu não tenho amigos mesmo. Pô, eu sou seu amigo, Michel. Sócrates, eles corrompiam o espírito dos jovens, né? Tirando talvez a esperança. O grande problema do sofismo, e de que quando você acredita que tudo é relativo, e de que cada um tem a sua própria verdade, e que a verdade vai funcionar conforme a sua capacidade de persuadir os outros e impor a sua vontade, é que eu tiro a esperança. Eu tiro das pessoas a ideia de que pode existir uma verdade única e de que todos devem seguir um mesmo caminho. Tá? Eu tiro a ideia de unidade. Por isso que Sócrates dizia que os sofistas corrompiam o espírito dos jovens, que para ele era muito mais solidário e muito mais verdadeiro do que um discurso vazio com o intuito de enganar as pessoas ou persuadi-las a pensar da forma que o narrador queria. Conhecimento aparente em oposição à filosofia, busca pelo conhecimento verdadeiro. Esse é um traço do sofista, né? Quando eu quero construir discurso para provar que uma forma de pensar que eu tenho é verdadeira, independente dela ser verdadeira ou não, porque eu quero torná-la apenas válida, eu paro de buscar a verdade absoluta. Esse talvez seja o maior pecado dos sofistas. Eles estagnariam o conhecimento. Se não houvesse pessoas como Sócrates, Platão e Aristóteles para dizer, olha, eu não posso ficar só na explanação da minha própria narrativa para explicar para você que um determinado conhecimento é válido para que você me siga. Eu não vou aprofundar o conhecimento. Por quê? Porque eu não tenho mais a busca da verdade. Eu tenho a busca de como provar que aquilo que eu estou pensando é verdade. E isso não se constitui a busca da verdade. Até porque eu jamais vou aceitar que estou errado. Eu vou apenas pensar que o meu discurso não foi o que venceu. Entendeu? Já pararam para pensar que tem políticos hoje no mundo que estão usando o discurso de algo completamente inacreditável apenas para que eu tenha um contraponto na narrativa e construa o relativismo e assim eu forme pessoas do meu lado para criar uma dissensão entre a sociedade e aí a polarização vai fazer com que eu me mantenha no poder? Vocês sabem que essa é a estratégia utilizada pelo Donald Trump? Entendeu?
a criação da separação dentro do seio da sociedade a partir da popularização e da relativização de tudo que é verdade, antigamente o fato era considerado verdade. O Donald Trump inaugurou essa onda de que, não, isso aí é mentira. Não, mas está aqui, está morto. Não, isso é uma forma de ver. Eu estou vendo diferente. Vou dar um exemplo. Não, o cara ali matou, mas matou, não foi ele que matou com o joelho, não. Foi não. Na verdade, foi o balançar da cabeça do Floyd que fez ele morrer. Que deslocou o pescoço. Eu não posso construir uma outra narrativa que vai colocar o seu conhecimento em dúvida? Quem falou que foi o policial que matou o Floyd? Quem disse que não foi o movimento do Floyd que fez com que ele quebrasse o pescoço? Esse é o problema dos sofistas. Eles criam tantas visões diferentes do mundo que eu e você vamos começar a pensar assim, o que é verdade, o que é mentira? Ah, eu quero fazer uma crítica. Não é política não, é só crítica. Olha que estratégia bacana que algumas pessoas usam. Principalmente o tal dos debates. Tá na moda lá na CNN. Cara, eu posso pegar, me dá aí uma opinião, senhores. Eu vou pegar uma vítima que perdeu o filho do assassino para debater com o assassino e dizer quem é que tem razão? Eu posso fazer isso? Não é muito bacana, não. Não faz muito sentido, né? Mas você Não é muito sabia legal. que é isso mais ou menos que está acontecendo com o mundo de hoje? Que está totalmente baseado no que a gente chama de sofismo, né? de princípios de que tudo é relativo. Eu posso pegar um judeu e botar para discutir com um neonazista? Não faz Eu não sei se sentido você... nenhum, né? Mas a gente está vivendo isso. E olha que há um ano atrás, o Porta dos Fundos criou uma brincadeira lá, que é o debate da semana. Não sei se vocês já viram isso, no Porta dos Fundos. Não. Assistam, que é uma sátira que vale a pena a gente entender o mundo de hoje. É mais ou menos o seguinte, eram duas pessoas, aí o cara chama assim, vamos chamar aqui agora uma professora doutora da UFRJ, formada em Harvard, com pós-graduação na Sorbonne, professora emérita, não sei. A mulher seria uma sumidade para falar sobre aquecimento global. Aí a mulher fala assim, olha, o aquecimento global vem ocorrendo nos últimos 50 anos. Aí traz uma tabela assim, todo escrito, olha, a cada ano cresceu tantos graus, e isso é causado pelo aumento proporcional da venda de automóveis, do aumento das fabricações e liberação de gás. Faz uma explicação. Aí no meio da explicação, o cara que é o mediador interrompe e fala assim, tudo bem, tempo acabado, agora vamos passar para o youtuber, gamer, com mais de 2 milhões de seguidores, José das Couve. E aí, José das Couve, fala aí sobre... Não, esse negócio de aquecimento global, cara, lá em casa realmente é quente pra caramba, mas eu não acho que tem nada a ver com esse negócio de calota polar, esse negócio, esses gráficos que a mulher trouxe aí... É quente porque, porra, meu irmão, o sol bate na parede do meu quarto, mas é só ligar o ar-condicionado que a gente resolve tudo. Porque, porra, se tá aquecendo, é claro que um fresquinho é muito bom. E aí você logo tira a camisa, fica à vontade, começa a conversar com... O cara desvirtua todo o contexto da parada. E aí depois volta pra mulher. A mulher fala assim, não, mas peraí, o assunto não é esse. O assunto que a gente está debatendo é sobre idade e tal. Vocês entendem que esses debates colocam a voz de quem não tem nenhuma condição de falar e outro que teria toda a propriedade, como se fosse o mesmo peso? Verdade. Pô, meu irmão, a gente está vivendo isso. A gente está vivendo um período em que as pessoas acham na condição, segundo as suas possibilidades de livre expressão, no direito de debater coisas que não tem condição nenhuma de debater pelo simples fato de eu achar que tudo é relativo. E aí, no final, a Porta dos Fundos faz uma brincadeira que pergunta para uma mulher dona de casa, o que você achou do debate? A mulher falou assim, eu gostei, mas eu não entendi muito o que essa mulher falou, não. Eu gostei mais do rapaz, porque o rapaz ele apresentou assim, uma coisa que acontece lá em casa mesmo. Lá em casa o sol bate lá em casa e faz um calor mesmo do caramba. Então esse negócio de aquecimento global deve ter a ver com o lance do sol.
Você entende que ali está o grande problema, cara. E por isso que os sofistas, eles precisam ser combatidos. Fonte, vozes... Que é isso? Arial 12? Ih, não entendi nada. Entendi nada. Esse É um meme. debate- Ah, um meme? A fonte do menino é as vozes da cabeça dele, entendeu? A fonte que ele falou. Ah, tá, tudo bem. Então eu estava querendo dizer para vocês que o Sócrates vai se opor muito aos sofistas, porque eles não vão criar explicação, eles vão criar mais confusão. Foi aquilo que a gente debateu na semana passada. Gente, minha aula está acabando? Tem alguém para dar aula depois de mim? Tem. Já tá nessa hora, eu acho. Tá, então estou saindo. Tá? Contribuições. Diante desse quadro, pode-se falar em contribuição de sofistas? Sim, sim. A contribuição, eles são representantes do espírito democrático, isto é, da pluralidade conflituosa de opiniões e interesses, enquanto seus adversários seriam partidários de uma política aristocrática, né? No qual somente algumas opiniões e interesses teriam direito para valer para o restante da sociedade. E aqui é que entra uma discussão. É válido o espírito democrático de que eu aceito todas as opiniões, ou eu devo me prender só àquelas opiniões que são as principais, aquelas que teriam a verdadeira propriedade de se discutir, de se debater. E, por fim, eles acabam deslocando o eixo da reflexão filosófica, que era da physis, para o ser humano, para o homem, enquanto participante da sociedade. Você vai ver que depois dos sofistas, tanto Sócrates como Platão e Aristóteles vão se prender a uma filosofia mais humana, mais relacionada ao homem na sociedade, e não na origem das coisas, que era o foco principal dos pré-socráticos, que eram os filósofos das physis. Era isso que eu queria dizer hoje, espero que vocês tenham gostado da aula. Parei de compartilhar, tá? E fiquem com Deus e até semana que vem. Já estou 4 minutos atrasado. Adeus.